A etiqueta médica considerada uma nova linguagem de excelência, que fará com que haja uma transformação de cuidado em confiança e gesto em reputação, porque a medicina evolui e a relação médico-paciente também evolui. Eu sou o Dr. César Benavides, sou cirurgião plástico, tenho 25 anos de experiência, sou membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e pertenço também a sociedades internacionais. E durante muito tempo trabalhei como perito médico judicial. E na minha experiência como perito, uma das coisas que eu observei com muita frequência foi a fragilidade do relacionamento médico-paciente, eventualmente a quebra do relacionamento médico-paciente, foi um dos principais ingredientes para ocorrerem os processos médicos judiciais. E eu entendo que no cenário atual nós temos que ter muito cuidado com essa quebra de relacionamento com o alcance emocional que é o relacionamento médico-paciente. E surgiu a ideia de desenvolver esse curso de extremo valor e que poderá contribuir para a carreira de todos vocês. Então, eu comecei a entender a importância de valorizar a prática de hábitos atemporais, hábitos consolidadores, potencializadores da sua capacidade e multiplicadores de posicionamento. E, inicialmente, considerando o conceito de etiqueta profissional, todas as profissões, nós consideramos o conjunto de normas e comportamentos em que se aplica, comportamentos estes que são aplicados no ambiente de trabalho. E esse tipo de comportamento é muito importante para a construção de boas relações profissionais, relações sólidas, promoção de um ambiente produtivo, harmonioso e a prevenção de embates profissionais e principalmente no âmbito jurídico. E por que a etiqueta médica importa hoje? Porque hoje nós temos uma mudança no perfil do paciente. O paciente hoje é mais informado, é mais exigente e, acima de tudo, é mais sensível. E com o excesso de protocolos criados e com a escassez de escuta, existe atualmente uma crise de confiança na medicina. E o comportamento médico surge nesse universo como um diferencial competitivo. Você conhece o conceito de elegância no atendimento do seu cliente? Você tem interesse pelo paciente como um todo ou somente naquela área que pertence à sua especialidade? Isso é muito importante refletir. E mais ainda, você já teve algum caso de consulta que aparentemente foi tudo dentro da normalidade, mas o paciente nunca retornou para realizar a cirurgia com você? Pois é, saiba que você pode ter cometido uma gafe, um erro gravíssimo no atendimento e nem sequer ficou sabendo disso. Durante a consulta, você segue algum protocolo de atendimento? E para prevenir eventos desagradáveis, manter a ética, consolidar o respeito e confiança de seus pacientes, nós mostraremos o tão importante caminho da etiqueta médica. Médicos que dominam a etiqueta médica aumentam a fidelização dos pacientes, criam reputações mais sólidas, evitam conflitos, processos éticos e são mais recomendados por pacientes e também por colegas. E considerando a etiqueta médica, o que está em jogo? Sua imagem profissional, a confiança do paciente, a integridade da especialidade e a medicina como arte, e não apenas como técnica. Nós temos como exemplos de casos que eu poderia dizer que são casos negativos por falta de uma boa etiqueta médica. Uma das situações em que eu periciei um caso, um processo, a paciente processou o médico porque durante a consulta ela reclamava da silhueta, que ela não tinha ficado com a cintura fina e ainda aquilo trazia desconforto. E o médico comentou: o que é que você quer que eu faça? Você é quadrada? Agora vocês imaginem essa expressão, a intensidade do negativismo dessa expressão que o médico utilizou e que na verdade foi o gatilho para ocorrer um processo médico judicial.
Nós temos que ter muito cuidado com isso. Uma outra situação que eu vou dar exemplo de falta de etiqueta médica. A paciente chegou ao consultório, e quando eu falo paciente, são pacientes cujos nomes nós preservamos, mas são casos reais, que temos conhecimento na nossa prática. A paciente chegou ao consultório para se consultar, queria realizar uma determinada cirurgia plástica, e antes sequer de colher dados de anamnese, dados clínicos, o médico simplesmente pediu para que ela se dirigisse e tirasse a roupa para ser examinada. A paciente ficou em choque, surpresa, e não quis continuar a consulta e se retirou do consultório. Uma outra situação também de gafe com relação à etiqueta médica é quando o médico recebe o casal e começa a conversar com o cônjuge, se referindo a ele como se fosse pai da paciente, porque ambos possuem uma diferença grande de idade. Essa é uma gafe gravíssima. Nós sabemos hoje que os relacionamentos mudaram. Nós vemos casais em que a mulher é muito mais velha que o homem e o homem também mais velho que a mulher, e mesmo assim estão juntos, e temos que respeitar essas diferenças, essas opções. E respeitar faz parte das boas práticas, da boa conduta em etiqueta médica. Mas nós temos também casos positivos que ocorrem e que devem ser comentados e incentivados. Por exemplo, quando o médico recebe o paciente acompanhante, cumprimenta ambos e demonstra a preocupação do paciente como um todo, sua saúde de uma forma geral, e não simplesmente preocupação com aquela área que será operada, seja o nariz, seja a orelha, mamas, etc. É o caso também daquele paciente que recebe a atenção do médico ao referir que está com dor de cabeça, e o médico prontamente se oferece para medir a pressão ou fornecer um analgésico antes sequer de iniciarem a consulta, que na maioria dos casos nem é o motivo real da dor de cabeça. Isso é uma coisa muito importante, é um detalhe sutil, mas que conquista o paciente. Uma outra situação também, quando a paciente vem se consultar e o médico, durante a consulta, percebe rapidamente com seu olhar clínico que ela possui uma queimadura em um dos braços, aquelas queimaduras típicas gastronômicas que nós sabemos quando vai retirar alguma coisa do forno e queima o antebraço. E prontamente se propõe a realizar curativo, a tratar daquela área, sem nem mesmo saber qual o motivo pelo qual a paciente compareceu ao consultório. Esses pequenos detalhes refletem o cuidado que o médico deve ter com o paciente, principalmente nesse primeiro contato. A etiqueta médica contribui não somente para o crescimento profissional, mas também para o crescimento pessoal. E acaba sendo um grande diferencial para a ascensão na sua carreira. Não importa a sua especialidade e não importa o ambiente de trabalho que você esteja atuando. E como benefícios do curso, nós temos a elevação da sua autoridade profissional, nós temos um diferencial competitivo, nós temos a melhora dos resultados, porque os pacientes aumentarão a sua adesão às suas indicações, aos seus tratamentos, e além disso, a etiqueta médica ajuda a prevenir erros de comunicação que eventualmente geram processos. Aqui nós compartilharemos informações que em boa parte dos casos não são transmitidas nem durante a faculdade e nem durante a residência médica. E o nosso conteúdo tem 3 etapas. Uma primeira etapa em que nós abordamos desde a chegada do paciente na clínica, todo o atendimento. Numa segunda etapa, que envolve a cirurgia, tudo o que envolve ali a permanência do paciente no hospital ou numa clínica. E o pós-operatório, aquele follow-up imediato, mediato e tardio, que vai até 12 meses. Aqui, na abordagem do consultório, no atendimento clínico, nós temos uma importância fundamental, porque em mais da metade dos casos, a decisão por realizar a cirurgia com você vai depender da primeira consulta. Nós temos no tópico da cirurgia
informações relacionadas a condutas e postura profissional que contribuem inclusive para a prevenção de complicações e tornam pacientes mais colaborativos, entendendo ser a cirurgia não um trabalho isolado do cirurgião, mas um trabalho conjunto entre equipe, cirurgião e paciente. E o pós-operatório, extremamente importante, sabe por quê? Porque nenhum paciente deve ser considerado ou deve se sentir simplesmente como um número a mais na agenda do cirurgião. No nosso curso teremos interatividade, respostas a perguntas e eventuais debates sobre situações reais, porque a nova medicina é sensível. Nós estamos na era da medicina emocionais. E médicos precisam ser refinados, não apenas técnicos. O cuidado não termina com a cirurgia, ele começa com o olhar. Lembre-se de duas coisas importantes. Primeiro, nem sempre existe uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Segundo, um bom relacionamento médico-paciente fará com que você se torne referência para esse paciente ao longo de toda a vida dele. Como objetivos do curso de etiqueta médica, nós temos uma transformação pessoal e profissional, nós temos um upgrade, uma evolução em todos os sentidos, nós temos valorização, posicionamento, nós temos o alinhamento do seu nicho de pacientes, qualquer que seja a sua especialidade, nós temos a multiplicação de um padrão cada vez melhor de atender pacientes, porque seguindo os nossos princípios, naturalmente você vai evoluindo dentro da sua especialidade. Nós temos a diminuição dos riscos de complicações e as consequências negativas dos desvios de éticas, principalmente processos, acusações de assédio. E esse é um ponto muito sensível, muito importante. Nós temos também, como consequência do curso, um aumento da adesão e fidelização dos pacientes. E isso tudo gera um efeito em cascata, com o aumento do fluxo de pacientes e aumento dos atendimentos. Porque educação, polidez e elegância no atendimento são sementes a serem difundidas. E lembre-se que a forma de se portar, de se vestir, de falar, de se apresentar diz muito sobre o médico. Tudo isso somado ao cabedal de conhecimentos, ao bom senso, ética, caráter, com certeza valorizarão você. Você pode até ser lembrado como quem operou, mas melhor ainda é você ser lembrado como quem transformou a vida de cada paciente. Se você quiser participar, nós liberaremos um link para inscrição. Na verdade, eu devo falar para vocês que esse curso, o valor real dele é R$ 997, mas aqui, a preço de lançamento, será R$ 497, com vagas limitadas. Então, convido você a participar dessa jornada e não perca, porque o que você vai aprender aqui vai acompanhar você ao longo de toda a sua vida.